Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass A Quadra do Posicionamento. A gente vai falar muita coisa hoje bacana. O que é essa quadra do posicionamento em relação ao nosso mercado, à vida, às nossas decisões, às nossas escolhas. E antes da gente começar oficialmente, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Letícia Lima Rodrigues, sou consultora de desenvolvimento e posicionamento estratégico. Eu posiciono as pessoas ambiciosas a serem vistas como autoridades respeitadas e bem pagas. E a gente entende que posicionamento ele vai muito além do que é vendido no mercado. E por que que eu estou aqui? Quem sou eu para falar isso para você? Eu sou consultora de imagem de primeira formação, trabalhei no mercado corporativo por mais de 10 anos, liderando time comercial, sendo especialista em treinamento e também na parte comercial. E toda a minha bagagem me trouxe para cá. Sou pós-graduada em psicologia positiva e técnicas de coaching, PNL, comunicação não violenta, entre outras especialidades, como mais de 500 horas aí de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, para trazer cada vez mais embasamento e sustentação para os meus atendimentos e também para aquilo que eu trago nos meus acompanhamentos. Hoje, a minha missão é essa. Por quê? Porque a vida, ela tem posicionado as pessoas. E as pessoas não sabem se posicionar em relação à vida. E se você não se posiciona, a vida te posiciona. Por isso que para hoje eu separei uma aula super diferente, disruptiva do que você já viu a respeito de posicionamento. Então agora, presta muito bem atenção, papel e caneta na mão para você não perder nada. Então eu vou aqui compartilhar a nossa aula. Estão vendo? A quadra do posicionamento. Ou você aprende a jogar, ou continua sendo jogada. E o que significa isso, Letícia? Quando a gente fala em mercado, quando a gente fala em vida, todos estamos dentro de uma quadra. Não tem como a gente estar na vida sem estar na quadra. A gente nunca está na plateia. Mesmo quando você quer estar na arquibancada, você não está. E por que que você não está? Por que você está dentro do jogo e não fora dele? Justamente por isso. Porque o tempo todo a gente está se relacionando. O tempo todo a gente tem a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a carreira, os negócios, o mercado, as decisões que a gente toma ou deixa de tomar. E tudo isso é o jogo, é a quadra, é a vida acontecendo. É só a vida acontecendo. E a pergunta para essa vida acontecendo, para esse jogo, para esse mercado é: você sabe jogar ou você está apenas correndo atrás da bola? Como que é hoje esse jogo para você? Você joga ou você corre atrás da bola? O tempo todo, ali, ó. Aí a bola não deu certo, eu vou aqui. A bola não deu certo, eu vou ali. A bola tá aqui, tá lá. E cadê essa bola? Não tá. É o tempo todo fazendo e você não tem resposta, não tem retorno. Por quê? Porque fica correndo, 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 sem estratégia, sem maturidade, sem posicionamento. Então não tem como. E é por isso que a gente escuta tanto que, eu tenho tanto conteúdo, eu sou tão boa, eu sou tão. Bom dia, Fer! Seja muito bem-vinda. Por isso que a gente escuta tanto que, eu sou boa, mas eu não consigo ser vista. Eu tenho conteúdo, mas eu não consigo ser vista. Nada acontece. É porque só ter talento, gente, não ganha o jogo. A estratégia ganha o jogo. Ter talento é importante, ter dom é importante. A gente gosta, né, de saber que a gente é boa em algo. Só que só isso não basta. É como se eu falasse para você: que bom que você é legal em algo. Que bacana. Mas se você não conta isso para o mundo, você é um segredo.
Você tem um talento guardado, escondido. E é por isso que é tão comum a gente ouvir no mercado, ah, ela tem tanto potencial, mas só ter potencial não adianta. O que que você faz com o seu potencial? Como que você desenvolve esse potencial? Por isso que sempre que você olha no placar, ele não tá bom. Tá sempre perdendo no placar. Porque só ter o talento de ser um jogador não é nada. O que vai definir esse talento, esse jogo, esse jogador, o resultado dele, é tudo que ele desenvolve, desenha e sustenta ao longo da jornada. Talento não ganha o jogo, a estratégia ganha. Lembre-se sempre disso, porque se você achar que só para você ser talentoso você tem um resultado no mercado, você vai ser engolido por ele. No caso aqui, pela quadra que a gente está falando. E o que que significa cada passo dessa quadra? Pensa que a quadra é o mercado. Hoje a gente está olhando para o mercado. Você pode depois pegar e replicar essa quadra para o teu posicionamento, para o teu relacionamento pessoal, para a tua vida, para as tuas escolhas. Aqui hoje a quadra está desenhando o mercado. E cada coisinha que tem na quadra é uma estratégia. Então veja só. Primeiro a gente tem a quadra que é o mercado, certo? Aqui a gente colocou como mercado. A rede é a nossa comunicação. A comunicação é o quê? Como é que eu falo para o outro? A minha mensagem chega claramente no outro? Ou ela atravessa, ela vai para atravessar, mas ela fica. E ela não é clara. Eu vou para falar, mas eu volto. Porque às vezes eu não me sustento, tenho medo. Como que eu me comunico? Eu deixo que a minha comunicação flua ou ela para? Ela tá boa, a sua mensagem tá boa ou não? Ou ela morre na linha ali, na rede, no caso. As linhas, elas são os limites que você põe em tudo na tua vida. Ela também é considerada como o seu posicionamento, porque o seu limite que você dá e que você faz é o posicionamento que você tem em relação às coisas. Então, cada linha aqui, ela mostra qual que é o limite que você está colocando de território, das pessoas que chegam no teu espaço. Qual que é o limite que você põe frente àquilo que você não quer receber mais? O saque é a sua autoridade. O que é essa autoridade? Como é que você entra? Pedindo desculpa ou com presença? Eu cheguei, eu tô aqui, esse espaço é meu. Qual que é a iniciativa que você tem? Qual que é a estratégia que você tem ao sacar? Ou toda vez que você faz algo, você faz pedindo desculpa, como se aquele espaço não fosse seu. O 5 é a plateia, a arquibancada, que é a percepção que as pessoas têm de você. Qual percepção elas têm de você hoje? Qual percepção o mercado tem da profissional que você é, da empresária que você é? Como as pessoas te percebem? Aqui a gente está falando das pessoas te perceber. Muitas vezes você pode perguntar como que eu me percebo também. E o sexto é o placar, que é o resultado. Ele mostra simplesmente a estratégia que eu estou traçando. Ela está funcionando ou não? Eu estou ganhando ou eu estou perdendo nesse placar? Se o placar não está tão bom, então vamos revisar a estratégia. Qual que é a estratégia que eu estou usando que não está funcionando? O que que eu preciso melhorar, alterar para essa estratégia funcionar? Será que eu estou tentando, o resultado está me mostrando que não está favorável e eu continuo o quê? Naquele mesmo resultado, naquela mesma estratégia. Usar estratégia, gente, não é que, vamos colocar aqui, estou usando uma estratégia, montei uma estratégia, defini uma estratégia. Poxa, ela não está funcionando. Depois de uma percepção, eu vou mudar a rota. É uma coisa. Fazer uma estratégia
em que você faz ali por um mês, 10 dias, fala, poxa, não deu certo, é outra coisa. Então, cuidado também com isso, tá? O placar, ele vai te mostrar, ele vai te direcionar, é super importante, porque ele mostra onde está indo. Mas cuidado para você não ter uma linha muito tênue. Ah, não deu certo uma vez, eu vou lá e mudo. Não deu certo. Vai analisando. Essa percepção, essa maturidade, ela é super importante para não achar que toda hora você tem que mudar alguma coisa, e aí você não sustenta. Por isso que a gente já fala dos erros quando a gente está jogando no mercado. O primeiro deles é jogar reagindo. É igual essa moça aqui, tentando buscar a bola, quase se estica toda, mas não consegue. O que é esse jogar reagindo? Você só está apagando o incêndio. As coisas estão acontecendo, você vai lá e apaga. Ai, não deu certo aqui, você vai lá e muda. Ai, não deu certo aqui, você vai lá e faz. Nossa, preciso resolver isso aqui, preciso resolver isso aqui. Você só reage. Você não toma frente daquilo que você quer. Você fala, peraí, deixa eu olhar isso aqui e deixa eu arrumar. Não, você só reage. Sabe, no automático, dia a dia, correria. Ai, eu vou reagindo, vou reagindo. Para, olha, respira, cuidado, treina a sua mentalidade. E por que que a mentalidade ela é tão importante? E se a gente joga reagir, é uma mentalidade frágil, que é um dos assuntos que a gente falou essa semana. Porque a nossa, o nosso comum é preciso fazer tudo agora, senão não vai dar tempo, senão as coisas não vão acontecer. Como se o mercado tivesse engolindo a gente. Só que se na quadra, num jogo de tênis, o jogador, ele toda hora fizer isso, ele não vai conseguir fazer o ponto. A comunicação dele não vai passar, as oportunidades dele vão chegar e ele vai perder. Porque ele só reage, ele não para friamente e analisa. Por isso que a mentalidade ela é tão importante. Porque se você continuar de preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer, e não parar para olhar, ser bem frio, e nessa hora você precisa ser frio. O que está acontecendo aqui? Cada coisa eu vou colocar no seu lugar, então, em cada potinho. Calma. No primeiro momento, parece que a gente está perdendo tempo. Nossa, eu vou parar para fazer isso, quando eu poderia estar fazendo aquilo. Mas se você fizer sem estratégia, só por reação, por si só já é perder tempo. Porque você não teve estrutura, você não tem base, não tem segurança para olhar. Investe o tempo olhando aonde vai cada coisa. Investe o tempo aonde você vai fazer as jogadas estratégicas. Não precisa fazer tudo de uma vez. Porque se você fizer tudo de uma vez, vai acontecer isso aqui, ó. O tempo todo você tá mudando de estratégia, tá aquela loucura, e toda vez que você faz isso, é porque a sua identidade está instável. Você ainda não sabe, não tem clareza, não tem consciência de quem você é, do que você quer e para onde você não volta mais. E aí você muda a estratégia. Aí você vai para cá, você vai para lá, você vai para cá, o slide está até confuso. Né? Você vai mudando a estratégia, porque você tem que tentar tudo, mas a gente volta lá naquele slide anterior. Cuidado, cuidado. O resultado ele é um sinalizador. Para e analisa. Porque posicionamento não é o que você posta, ou o que você põe no link da bio, ou também é, mas é o que você sustenta. Eu escolhi que por 3 meses eu vou traçar essa estratégia. Então, eu vou analisar tudo o que acontece em 3 meses. Os resultados que eu tenho, que eu não tive, as falas que eu usei, quais palavras eu usei que funcionaram, quais não. Poxa, esse método, esse modelo de atendimento funcionou, esse não. Esse tipo de conteúdo foi legal, esse não. Traça um plano de 3 meses para analisar, para começar a analisar. Em um mês, 2 meses, não se faz nada. As coisas levam tempo para maturar. O seu posicionamento, a sua autoridade também. Para isso, você precisa sustentar uma primeira escolha. Porque depois você vai maturando, 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 vai entendendo o movimento do mercado. Mas começa com calma.
Pensa. Senão você vai fazer, sabe o quê? Quando você troca de estratégia o tempo todo, já aconteceu com você de ficar cansada mentalmente? Até fisicamente você fala assim, tô exausta, eu não aguento mais. Eu tava esses tempos atrás assim, tô exausta. Por quê? É tanta coisa que você quer fazer que você não foca em uma, não para, não analisa e vai. Posicionamento é sustentar uma primeira escolha. Sustente. Ai, não tá fazendo sentido. Sustente. Vai percebendo, inclusive, o seu comportamento nesse momento desse posicionamento que você decidiu escolher e sustentar. Vai se autoconhecendo. De uma decisão, a gente tem várias outras que a gente pode pegar e entender as percepções nossas, inclusive. Às vezes você fala, poxa, decidi alguma coisa aqui. Você precisa falar assim, nossa, mas isso não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Quando eu comecei lá atrás, eu tinha um produto que eu olhava e falava assim, gente, isso aqui não é a Letícia. Mas não tem nada a ver. A minha fala é outra, o meu jeito de levar a vida é outro. Por que eu vou falar desse jeito, desse negócio aqui, se eu não acredito nisso? Não faz sentido. Então, às vezes você acha que faz, você fala, putz, isso aqui é legal, o mercado gosta. Mas se você não olhar e falar assim, poxa, faz realmente sentido, você vai continuar para quê? Então se percebe, nem tudo que a gente escolhe e faz, aliás, nada tem que ser ferro e fogo. É cravado em pedra. Não, você pode mudar. Desde que você tenha a leitura e a estratégia para isso. E não vá atirando para todo lado. Um outro erro na quadra da vida é que quem não sustenta limite ensina o outro como tratá-la. E isso aqui vai muito com a nossa criança ferida, que ela nos posiciona, que a gente falou também. Se você não sustenta o seu limite, o outro vai invadir seu espaço, vai colocar preço no que você faz e em você, inclusive. Você fala que não vai mais trabalhar naquilo, aí quando vê, chegou alguma coisa, então eu vou. Você fala que não vai funcionar, que dessa forma, vai ser sempre dessa forma. Aí chegou alguém pedindo algo diferente para você, você flexibiliza a regra. E aqui, eu volto a falar mais uma vez, não quer dizer que é tudo fechado, enrijecido. Estamos falando de limites da vida, que a gente põe no outro. Qual que é o espaço que eu deixo o outro entrar? Eu coloco limites claros? Eu sustento e defendo os meus valores com convicção? Ou porque me parece uma boa, eu vou lá e faço? Ou porque parece que eu tô sendo dura demais, eu vou lá e suavizo? Eu quero trabalhar só com posicionamento. Aí vai lá, chega alguém e fala, nossa, mas você é boa, né? Então você trabalha com marketing, faço marketing também. Ah, você faz social media, faço também. E aí você flexibiliza, aí você aceita qualquer demanda, e uma hora tá correndo para um lado, para o outro, e não tá acontecendo nada. E aonde você tem que colocar foco, energia, não põe. Porque toda hora invadem seu limite. Você não sustenta. Tem medo da rejeição, tem medo do não. E aí tudo enfraquece. A rede enfraquece, a comunicação enfraquece, as linhas enfraquecem, tudo enfraquece. Isso aqui, ó, cadê? Vamos voltar aqui. Enfraquece. Tá tudo bagunçado. Por quê? Porque você não colocou limite. As linhas, elas existem justamente para isso, para um limite, para o nosso posicionamento, para decidir a jogada certa, para falar até onde o outro pode vir ou não, para defender a bola certa. Senão, todo mundo ultrapassa. E aqui tem um quarto erro que eu não coloquei no slide, eu percebi depois, mas eu vou falar aqui, que é você toda hora acha que o uniforme vai sustentar, que o uniforme, é bonitinho, vou pôr um uniforme aqui para sustentar, para trazer a minha presença. Só que você não tem base, você não tem uma imagem solidificada com a sua verdade. Também é um erro. Você veste um personagem, mas aquilo não é você. Nem ainda é utilizada como ferramenta de estratégia de comunicação. Só põe lá e vai. Esse é um outro erro.
colocar o uniforme e ir para a quadra sem saber o que quer, só por ir. Vamos fazer um diagnóstico do nosso jogo da vida, então? Do nosso jogo de posicionamento, nosso jogo da quadra? Em qual ponto você está perdendo hoje? Quando você pensa na sua vida, na quadra da sua vida, que é o teu mercado hoje. Em qual ponto você está perdendo hoje? Você tem clareza do que você quer? Da onde você está? Para onde você vai? E principalmente o que você não aceita mais na sua vida? Tem clareza disso? Se não tem, está começando a desenhar essa clareza? Está começando a lapidar essa clareza? Te falta limite? O outro vai, saca e entra onde quiser na tua vida. Te falta limite? Será que as pessoas estão invadindo o seu espaço? Que você está tolerando o que as pessoas falam, fazem? Te falta constância? Postei um dia, não funcionou. Ah, não vou postar outro. Poxa, fui numa reunião de networking, não deu nada. Peguei uns cartõezinhos lá, mas nem continuei, nem conversei com ninguém, só troquei cartão. Como tá a sua constância de fazer todos os dias o que precisa ser feito? Decidir que é no digital que eu vou jogar. Ok, como é que tá a sua constância no digital? Decidir que é no presencial que eu vou jogar primeiro. Ok, como é que tá a sua constância nos networks, nos relacionamentos pós-networking? É nos dois. Como é que tá a constância neles? Uma vez por semana, quando tem vontade, cada 15 dias, vai e volta. Te falta estratégia? Você faz só por fazer ou você pensa em como fazer? Por que tá fazendo? Quais são as jogadas que você vai fazer para conseguir aquele cliente, para conseguir uma porta aberta em uma empresa que você quer? Como que tá esse diagnóstico aí? Como é que tá seu jogo? Como é que tá esse placar? Tá precisando ajustar a estratégia ou tá ótimo? Ele é um sinalizador. Ah, tá médio, Letícia, perfeito. O que que tá faltando então? Vamos olhar para aquilo que a gente precisa lapidar. O que tá bom, vamos deixar. Depois a gente olha, que a gente pode sempre melhorar. Mas o que eu já percebi que não tá tão bom assim, vamos lapidar então. Se alguém quiser abrir o microfone e mandar aqui, fica à vontade, tá? O que que você joga na tua vida? Você decidiu onde você quer jogar? Em que mercado você quer jogar? Que clientes você quer jogar? Que clientes você quer ter? Contra quem que você joga? Quais são os seus inimigos? Quais são os inimigos dos seus clientes? Qual nível de jogo você quer jogar? Você quer jogar um ATP 500 ou um Grand Slam? Jogos menores ou jogos maiores? Ou você vai jogar os ATPs como estratégia para ganhando ponto e crescendo, e quando chegar um Grand Slam, está com uma autoridade mais consolidada, um posicionamento mais fortalecido. ATP, gente, são jogos menores de tênis, que vão acontecendo durante todo o ano para os tenistas ganharem pontos. Os Grand Slams são aqueles que pagam mais, que são os suprassumos do tênis, vamos dizer assim. Então você usa o ATP como estratégia para chegar no Grand Slam e fazer muito bom, ou você quer tirar para chegar no Grand Slam, coisa que não vai funcionar, ou você quer ficar só no ATP? Qual que é o nível que você quer jogar? Você escolhe. Eu quero ficar só no ATP. Ótima, uma escolha sua. Tudo bem. Mas não queira o resultado de um Grand Slam. É incoerente. Ah, eu quero um Grand Slam. Então sustenta e pague o preço para chegar lá. Posicionamento é sobre escolher. E mais ainda, é sustentar a sua escolha. Nem sempre é fácil, na maioria. Dá medo, dá comichão no estômago, borboletas, mão suando. Gente, eu sei que dá. Eu sei que dá. E muito.
Escolhi, vou sustentar. Vou me descabelar? Vou chorar? Vou. Ai, vou dar um berro. Vai também, dá um berro também, entendeu? Não precisa ficar. Se solta. Tá tudo bem. Mas é sustentar a tua escolha. Não basta só escolher. Tem que agir e sustentar. Mesmo que pareça um caos. Dá certo. A linha é o limite, que a gente já falou ali atrás. A linha ela define o território, ela define a regra, ela define a responsabilidade, ela protege o jogo. Tá dentro, tá fora, ultrapassaram o limite. Que território eu jogo? Qual regra eu tenho na minha vida? Se a linha tá apagada, o teu espaço está invadido. Se invadiram o teu espaço, perdeu. O que é esse perdeu? Não está se posicionando. As pessoas estão te engolindo. O mercado está te engolindo. Por isso que ela não pode estar apagada. Ela tem que estar muito bem fortalecida. Cada linha dessa é o teu posicionamento. Território que eu vou atingir vai ser só advogada? Então, só advogada. Qual regra? Ah, advogada mais subnichada ainda, do direito do trabalho. Perfeito. Até onde ela vai? Até onde eu vou? Qual que é o nível dessa advogada? É que atende público C, D, A, B, A mais, C mais? Até que ponto ela pode chegar em mim e até o que eu não aceito que ela faça? Protege seu jogo? Se você não definir essas linhas, ela vai chegar em você e querer mandar no seu trabalho. Vai falar, não é assim que se faz, é assado. Você fala, não, quem manda aqui sou eu. Eu sou a profissional. Eu dou as regras. Nossa, Letícia, que forte, que arrogante. Não. Você é a profissional, você sabe o que você faz, você dá as regras, você estabelece os limites, você estabelece o território, até onde ela pode ir. Simples assim. Ah, eu não aceito. Tchau! É posicionamento da vida. O que que você aceita? Ah, se ela chegou, falou um monte de coisa pra mim, me desrespeitou, mas nossa, né? Nossa, não é nada. Você está mostrando para ela o que que você aceita. E se você está mostrando para ela que você aceita, a vida está mostrando o quê? Ah, eu vou fazer qualquer coisa para ela, já que ela aceita, então eu também vou. A vida não aceita desaforo. Se posicione, ponha as suas linhas, trace os limites. Trace os limites. A sua linha tá clara? Ela tá bem fortalecida? Quando que você cede? Onde você cede? Que você deveria sustentar, mas você está cedendo. Ah, eu vou evitar. Ah, vou evitar, né? Evitar conflito, vou evitar mal-estar. Pra quê? Deixa quieto lá. O que você tá tolerando da tua vida, das pessoas? Se você continuar assim, aqui tá em um ano, mas eu te pergunto em 6 meses, em 3 meses, como é que vai estar seu placar? Você vai estar perdendo no jogo? E quando eu falo aqui perder no jogo, eu vou usar algo um pouco mais forte. Você tá vivendo ou sobrevivendo? O que que você está fazendo com a tua vida? O que que você está escolhendo? Qual é o placar que você quer? Você está vivendo ou sobrevivendo? Só reagindo. Igual aquela mocinha lá no começo, só reagindo. Ah, deixa vir todo mundo, vamos reagir. Ela tá clara? Se ela não tiver clara, comece a pintá-la, a estabelecer limites, a fortalecer a linha. Levanta essa postura aí, queixo para cima, olhar para frente e vai. Porque senão vão invadir o seu espaço o tempo todo. E você só vai ficar defendendo, não vai conseguir atacar. No saque,
É como você entra. Lembra lá no início? É a autoridade, é a sua iniciativa. Como é que você chega na vida, nos lugares, nos negócios, nos relacionamentos? Você começa pedindo desculpa por estar ali ou já começa mostrando que você veio como autoridade? Ai, Letícia, eu tô só começando. Não, não tá só começando. Falei isso essa semana, vou falar eternamente. A gente nunca tá começando, a menos que você esteja nascendo agora. Caso contrário, você já começou faz tempo. Não pede licença para ser quem você é. Sustenta. Tô insegura. Respira fundo, cabeça para cima, sustenta. Não pede desculpa. Ah, então sabe o que é? Eu tô começando agora. Aconteceu isso, vou usar ele de exemplo. Esse dia eu estava conversando com o social media. Ele é muito bom. Ele é mais novo, né? E ele tá fazendo ainda faculdade, enfim, mas ele faz um trabalho, gente, espetacular. Espetacular. De capricho, de pontualidade, que é muito difícil de encontrar hoje, de estratégia, tudo. Daí a gente fez uma primeira conversa. Eu sei disso, mas eu vou contando ao contrário. Nós fomos numa primeira conversa. E aí, na conversa, ele falou pra mim assim: Ah, é que eu tô começando, né? E aí, eu fico meio assim de falar meu preço, fico meio assim. E ele não era nem como cliente, porque eu queria contratá-lo mesmo. E aí, na conversa ali, ele foi abrindo pra mim. E aí, eu fico meio assim de falar meu preço, porque eu tô fazendo faculdade ainda, e não sei o que lá, enfim. Aí eu olhei pra ele e falei: Kelvin, é o seguinte. Se você não me contasse que você tá fazendo faculdade ainda, eu não ia saber. Se você não me contasse que você está começando, por conta da faculdade, eu não ia saber. Eu te procurei para o trabalho, porque eu vi o resultado da minha colega. Eu vi o trabalho de design que você fez, de estratégia que você montou, o capricho que você fez. Você não precisa me contar o restante. Não me interessa. Eu não preciso saber. Se você chegar pedindo licença, você já perdeu. Você mesmo se desvalorizou. Entende? Então não precisa. Ah, ela está começando agora. Da onde? Então, como é que você entra no lugar? Pedindo desculpa por ser quem você é, só porque na tua cabeça você acha que está começando, ou assumindo, eu pago a bronca, como autoridade? Reflita. Se tá pedindo desculpa, muda. Do dia para noite, no começo pode ser. Sem estratégia, só vai. Depois a gente pensa na estratégia, mas já faz. Ah, eu vou esperar o tempo certo. É agora. O momento certo, gente, é agora. Acabou. Esse é o momento certo. Alexa, quando? Hoje. Pra quando? Agora. Simples assim. De que jeito? Descobre. Vamos descobrir como, aonde, por quê. Mas toma uma decisão. Aqui, assim, na aula. Saindo daqui, eu vou fazer assim. Eu falei que eu ia a tal lugar, não quero mais ir. Percebem? Coisas sutis, não precisa ser num. É nelas que a gente constrói. Eu falei sim pra ir, sei lá, sair com uma amiga, mas eu não tô afim. Então é não. Percebeu? Não precisa ser. Nunca é em grande coisa. É uma somatória de coisas pequenas, nas sutilezas da vida. Aqui você define. Aqui o jogo começa. Sacou bem, o restante a gente vai ajustando. Sacou mal, vamos começar pelo saque. Jogo não se ganha em uma jogada. Não é uma vez que eu decidi falar um não. Não é uma vez que eu pensei, não vou fazer isso. Não é uma vez que eu falei, ah, postei. Não é uma vez que eu fui na reunião de network. Não é uma vez que eu enviei uma proposta que não deu certo que eu parei. Não é uma vez. É repetição coerente ao longo do tempo. O jogador, ele só tem o status que ele tem. O primeiro do mundo só é o primeiro do mundo. O segundo do mundo só é o segundo do mundo.
porque tá ali construindo há anos. Nossa, ele só tem 22 anos, mas ele tá desde os 10, que o tênis é mais novo, né? Nossa, mas ela tá virando só com 40, mas ela tá desde os 30 fazendo. Agora você tá vendo, mas desde os 30 ela tá fazendo. Leva tempo, é treino, é jogada, é de novo, é ajustar a rota, é voltar e fazer, é treino, é jogada, é voltar e fazer. É esse o caminhar. Sabe aquela história assim, ó, que a gente vê, ai, porque a fulano conseguiu em um post, vou usar o digital aqui como exemplo, em um post e deu, nossa, é um em um milhão. Um em um milhão. O digital é uma empresa assim como o offline. A seriedade tem que ser nos dois, se você decidir jogar no digital também. E esse posicionamento que vocês estão aprendendo comigo é sustentar tudo o que acontece. É a base, é a estrutura. É as mensagens que você recebe muitas vezes te xingando. É o julgamento das pessoas que você teme que elas vão te julgar. É o que a família vai falar, é o que o amigo vai falar, é o que o pessoal do serviço vai falar, é o que o fulano falou. É um hater que surgiu do além e começa a te julgar, te criticar. É alguém que te taça de ridícula. Tampa o ouvido e faz todos os dias o que precisa ser feito. O resultado ele vem. Confie em você. Confie nas pessoas que estão te dando a mão. Só faça. Sustenta. Sustenta a tua escolha. Repete o jogo. Seja coerente. Repete, repete, repete o jogo. É assim que os campeões sobem a taça. Se você jogasse como referência, o que mudaria amanhã na tua vida? O que você vestiria? O que você pararia de aceitar? O que você comunicaria diferente? Letícia, eu ainda não sou. Haja como uma. Eleve o nível. Escolhe o nível que quer jogar e sustenta ele. Poxa, eu quero então ter um pouco mais de presença. Escolhe uma peça diferente para usar. Faz uma jogada ousada com as roupas. Põe um brinco diferente. Passa um batom vermelho. Faz um rabo alto. O que pararia de aceitar? Vieram te criticar? Dá um sorrisinho e vira as costas andando. Quem é aquela pessoa para te criticar? Quem é ela na fila do pão? Por que tá dando tanto ouvido para alguém que nem faz parte da sua vida? Ou se faz parte da sua vida, você fala, tá bom, muito obrigada. E as costas continuam andando. Você não precisa aceitar. Não precisa. Quer ser referência? Haja como uma, até se tornar uma. O que que você comunicaria diferente? Como você falaria o que você faz? Como você venderia o que você faz? Poucas palavras. Não se explique tanto. Mostre. Mostre. Simples assim. Nossa, é simples? É simples sim. A gente que faz muitas ideias na cabeça, que fica bolando muitas coisas. Aí vem o medo, aí vem o julgamento. Eles sempre vão existir. Eu não tô aqui para contar um conto para você que eles não vão existir. É que você nunca vai se importar com eles. Nunca mais. Sempre vai existir tudo isso. Tudo isso vai existir para sempre. Para sempre. Como eu vou lidar com eles? Aí muda. Muda, aí muda, você muda, sua mentalidade muda, a sua reação muda, como você se posiciona muda, tudo muda. E aí a quadra da tua vida, a quadra do mercado mudam a seu favor. O placar muda de direção.
Porque ou você aprende a jogar, ou você continua sendo jogada. Ou você aprende a liderar a sua vida, ou vou liderar por você. Em outras palavras, ou você se posiciona, ou a vida vai te posicionar. E normalmente, ali, ela vai te colocar no resultado para baixo. É igual quando um tenista joga sem preparo. Ou que ele vai lá para o jogo e ele tá com uma estratégia, aí vem o oponente usando uma estratégia diferente que ele nem imaginava. E aí ele precisa se ajustar ali para alcançar a estratégia. Como é que você faz isso? Com todas as percepções, com todos os ajustes, colocando os limites, definindo a rota. Porque senão, o talento lá daquele slide, ele morre. O talento não supera. Talento é tudo? Não. Porque tem gente que não tem talento para uma coisa, mas vai lá, desenvolve e tem resultado. Por quê? Porque fez escolha de sustentar, se posiciona, tem estratégia para fazer acontecer. Se baseia em mentalidade, em estratégia, em direcionamento, em intenção, em autopercepção. Tudo isso constrói seu posicionamento. É a partir daí que a gente constrói o posicionamento. Por isso que eu uso, né? Eu costumo dizer que um jogo de tênis, ele também está pautado no meu método vida. Porque se a gente for olhar, né, num jogo de tênis na quadra, a gente tem que ter a visão para enxergar a quadra inteira. Repara, um tenista, ele é analítico. Ele olha a quadra inteira. Ele olha tudo. Ele percebe o ambiente. Ele tem a identidade para saber que tipo de jogador que ele é. Ele é mais agressivo no saque, no voleio. Ele gosta mais de jogar no fundo de quadra ou no meio de quadra. Ele sabe que jogador ele é. Então ele mantém aquilo nas jogadas dele. E aí ele faz o direcionamento para colocar a bola no lugar certo, não por impulso. Então ele tem um direcionamento. Quando ele saca e quando ele devolve uma bola, quando ele se defende, se ele não tiver estratégia, ele se defende em qualquer lugar. Se ele tiver estratégia, ele coloca onde ele quer a bola. Ele aproveita a oportunidade. A bola é a oportunidade do jogo. E a ação ele faz repetidas vezes até tudo aquilo que ele desenhou de estratégia dar certo. Certo? Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa, Fê? Fazer algum comentário? Tirar alguma dúvida? Assim, é tudo muito óbvio, né? As partes assim, e o que a gente precisa realmente é colocar em ação, fazer acontecer. Exato. Muito bom, assim, essas colocações para a gente pensar e realmente, quando tu falou agora, é muito analítico, eu fiquei pensando, essa é a minha área e a minha praia, né? E eu fiquei olhando o que que eu não estou olhando, tipo, a parte, a quadra de cima. Eu estou Boa, fechada ali só numa informação, analisando e não estou olhando a quadra no todo. boa, Fê. Sensacional, que legal. Que legal. E isso é muito bom que você trouxe, Fê, porque quando eu comecei também a empreender, né, lá no passado, eu olhava só um caminho, só uma coisa de um jeito. Aí tem que ser só assim. Então, nossa, e eu fechei o olho para todas as possibilidades que o mercado me traz, para todas as formas, todas as oportunidades que existem. Eu vou aceitar todas? Óbvio que não. Mas eu preciso enxergar, nossa, quantas possibilidades aqui existem? Quais funcionam, quais não, quais eu vou testar? Colocar isso na estratégia mesmo. Porque aí a gente vai falar assim, nossa, eu posso fazer isso também. Não precisa ser só assim, só desse jeito. Eu posso esmiuçar e fazer de uma outra forma. Né? E isso é bem bacana, muito legal o que você trouxe. Fico feliz, viu? Show de bola.
É bem isso assim, você falou, porque eu trabalho numa empresa, né? Então, normalmente, tipo, no financeiro, a gente olha a empresa num todo Uhum. para conseguir cumprir o nosso trabalho. E agora eu tô passando tudo isso, eu fiquei pensando assim, nossa, eu preciso, na verdade, sair, tipo, de lá, igual tu falou, né, o modo de sobrevivência. Tipo, eu pensei assim, não, não tô no modo de sobrevivência, né? Tipo, eu tô saindo assim um pouco, mas falta mais de eu sair de mim e olhar não só a empresa lá, ou não só a minha vida aqui num todo, né? Olhar bem de fora o mercado todo, igual de me posicionar, um negócio assim, é muito amplo, né, pra gente chegar onde a gente quer. Exato. Muito bom, Fê, arrasou, fico feliz, viu? É isso mesmo. Agora bora colocar em ação agora. Uhum. Então, é justamente isso, gente, é entender, sabe? É olhar as coisas, ampliar a visão, qual estratégia que eu vou usar, como que as coisas estão funcionando nessa quadra, qual quadra eu quero jogar. Poxa, é o cyber? É a quadra dura? São todas elas com estratégias diferentes? Se fizer sentido, ótimo. Cada um tem uma estratégia diferente. Então, qual é o mercado? Quais fatias são? Como que eu posso direcionar o que eu faço, sendo a mesma comunicação, mas sendo os meus mesmos valores, as minhas mesmas bases, só que em comunicações diferentes, que não confundam-se em diversos, não é nichos, mas confundam-se em diversas coisas, sabe? Você começa a fazer miscelânea, tirar para todo lado. Não é isso. Mas existem fatias, você pode aproveitar todas elas, sabendo como fazer, né? Traçando as comunicações, as estratégias certas. Funciona, funciona. Por isso que um jogador, quando ele tá lá na quadra, olhando tudo isso, ele tem um time técnico por trás. Ele tem ali toda uma equipe que está olhando o que está acontecendo também. Porque ele tem uma visão de fora e mostra, ah lá, essa visão aqui, ó, tá acontecendo. Vamos atacar isso aqui. Porque às vezes você dentro da jogada não consegue ver todas as possibilidades que tem. E eu apresento para vocês agora o jogo do posicionamento, que é um programa estratégico de 8 semanas para estruturar o seu posicionamento com visão, identidade, direcionamento e ação. É o meu método vida aplicado ao mercado. Como é que esse programa ele funciona? Ele é um encontro ao vivo por semana. São 4 ciclos estratégicos. Cada ciclo a gente trabalha em 2 semanas. Os encontros eles são toda semana. Por quê? Vocês já perceberam que comigo é assim, né? Fizemos uma aula prática, fizemos uma aula prática. Por quê? Porque a ação move e gera resultado. A ação move e gera resultado. O que a gente aprende nos ciclos? No ciclo um é o fundamento. A base invisível do jogo, mentalidade estratégica, autoimagem empresarial, reprogramação de padrão. O que é essa reprogramação de padrão, Letícia? É junto com identificar sabotagens e ver o que a gente precisa trabalhar aí na tua mente para ela trabalhar a seu favor e estar mais sólida. Sem base interna, não existe posicionamento externo. A gente começa pela estrutura. Ponto. Ah, Letícia, sem choro nem vela. No meu método, a gente começa sempre com a estrutura interna. Sem ela, a gente não sustenta o restante. Ciclo 2, identidade estratégica. Definição de território, clareza de público, clareza de mensagem, aonde tua rede vai, aonde não vai. Diferenciação real, lugar no mercado. Você para de falar com todo mundo e começa a falar com quem importa. Simples assim. Ciclo 3, imagem e comunicação. Coerência visível, estética alinhada ao posicionamento, postura e presença, narrativa estratégica e ajuste de percepção. Isso aqui é muito bacana para tudo, principalmente na união de network e com estratégia. Fantástico. Aqui a sua imagem vira ferramenta estratégica. Ela estava aqui embaixo. Ciclo 4, limites, presença e constância. Sustentação sob pressão, como parar de negociar valor? Como sustentar o limite? Muito importante. Como manter coerência no tempo? A autoridade nasce da repetição consistente. Não existe essa questão de agora eu sou uma autoridade. A gente vai transformar
você em uma autoridade. Como? Com a repetição consistente e coerente das suas ações, falas e todos os outros processos que a gente comentou ali atrás. Para quem é? Para quem já é boa no que faz, mas não é percebida como, sente trabalhando demais para ser lembrado de menos, sabe que tem capacidade para o novo nível, mas a imagem e a comunicação ainda não sustentam esse salto, estão cansadas de parecer mais uma quando sabem que não são, querem clareza de identidade antes de vestir pesado em marketing, querem posicionamento estratégico, não exposição aleatória, estão prontos para parar de improvisar e começar a jogar com intenção. Não é para quem quer truque, não é para quem quer coisa rápida, não é para quem quer fórmula pronta, é para quem quer assumir o seu próprio lugar. E o que você pode esperar no final das 8 semanas? Clareza estratégica sobre quem é e qual é o lugar que você ocupa no mercado, definição de público e mensagem sem confusão, direcionamento visual e estético coerente com a autoridade que quer sustentar, postura e comunicação alinhadas com o nível que deseja alcançar, limites mais definidos e presença mais intencional. O que você recebe ao entrar? Essa turma é embaixadora. Gente, essa aqui, ele está nascendo hoje com essa aula. Então, para mim, é um presente muito. Então, o que vocês ganham ao entrar na turma embaixadora? A participação é ativa, ou seja, começando as aulas, vocês podem abrir e perguntar. Tem meu direcionamento ali ao vivo. Acesso por um ano as aulas gravadas para você depois assistir e replicar. Nossa, a Lê me respondeu isso na aula hoje, vou voltar lá, vou ler. Nossa, não consegui assistir a aula. Poxa, alguém falou alguma coisa, não me lembro. Você volta lá na plataforma, tá lá. E o grupo no ambiente no WhatsApp, que é onde a gente vai não só se comunicar, mas também surgiu uma dúvida, precisa de um direcionamento? Manda lá que eu respondo, tá? Eu faço questão de estar de mão dada, de estar olhando mesmo, porque eu sei que é um processo gostoso, ousado, que dá um friozinho na barriga. Então tem toda essa mistura. Para as 3 primeiras inscritas, que é até amanhã às 10 horas, você tem um encontro individual e teste comigo. O que é esse encontro? Bom, quem já participou da sessão de diagnóstico comigo sabe que não tem hora para acabar. Que precisar ali, a gente responde, a gente direciona. Então, é vir mesmo com, a gente, né, te manda um formulário das suas dores e ali a gente vai entender, poxa, está acontecendo isso, isso e isso. E eu vou te dar um direcionamento estratégico para cada ação que você precisa fazer. Então, quem entrar, as 3 primeiras ganham esse direcionamento, ganham esse encontro comigo. Lê, de quanto tempo? Depende, 1, 2, 2 horas e meia, depende da sua dor, do que a gente vai conversar ali, do que você me trouxer, tá? É isso. E após o preenchimento das 3 vagas, o programa segue normalmente, mas aí não tem os encontros individuais. O investimento de estudo, 1.997 à vista, ou em até 12 vezes, 206,54. Essa é a minha turma embaixadora, para você ter o seu posicionamento, começar a lapidar, né? A gente já está começo do ano ainda, março. Se a gente não se posicionar, se a gente não souber como jogar, a gente vai passar mais um ano no quase, mais um ano no poderia ter sido feito e não foi. Então, se você quer já começar com uma oportunidade para, deixa eu entender a minha mentalidade, a minha estrutura, a minha base interna e ter também um olhar da Letícia perto de mim, sendo a minha técnica, olhando fora da quadra, olhando fora do jogo, é a sua oportunidade. Essa é a turma embaixadora. Então, tem, obviamente, um preço diferente, tem também aqui condições diferenciadas e, com certeza, alguns bônus vão sendo acrescentados ao longo do programa, porque eu gosto muito disso. Vou enviar livro, vou enviar podcast, dependendo do que você precisar. Estou ali com você. Você já sabe que está na quadra. Não tem como fugir. Você já sabe. A pergunta é: você vai continuar reagindo ou vai aprender a jogar estrategicamente? Enquanto você espera, a vida segue igual. Você pode continuar tentando sozinho ou agir com quem transforma crescimento em estrutura real. E eu estou aqui, disponível, disposta a pegar a sua mão, a ser a sua técnica, para olhar a quadra de um jeito diferente e a gente fazer jogadas mais estratégicas e assertivas para o seu posicionamento e resultados e para o passo que você quiser dar para a sua vida.
parar de compartilhar, porque a minha técnica, né, como é que fala, de internet é ótima. Então, gente, essa foi a aula de hoje, a quadra do posicionamento. Se tiver dúvida a respeito do programa, pode me chamar, pode falar, Lê, como é que funciona? Quer saber um pouco mais dos encontros, um pouco mais de como que é separado, como é dividido, quais são as horas. A turma, né, as aulas, elas começam, elas sempre vão ser as quartas-feiras. Só a primeira aula que vai ser a terça-feira, dia 10 de março. Porque eu ia colocar essa semana, mas eu vou dar um tempinho, então dia 10 de março é a primeira, e na semana seguinte, dia 18, 25, dia 1º, a gente tem os encontros semanais para conseguir acelerar, inclusive, a sua questão e o seu desenvolver de posicionamento. Não quer dizer que vai ser rápido, não quer dizer que é de qualquer jeito, mas quando a gente segue uma frequência, uma sequência e vai fazendo, já tem a prática, já tem alguém ali direcionando, o resultado ele começa a aparecer mais rápido e você se sente mais confiante e posicionada para a vida. Certo? Fê, o que que você achou da aula? Gostou do conteúdo? Gostou do programa? Me conta. Sim, gostei bastante. Mas parabéns, inclusive, assim, muito boa, faz a gente abrir a mente assim de um jeito e realmente a gente precisa desse acompanhamento tipo semanal para poder dar esse up, né? Muito bom. Muito bom, Fê. Que bom, fico feliz que você gostou. Espero então você lá no programa. Qualquer coisa você me chama para a gente conversar. Tá todo mundo que está aqui, aproveite a aula, aproveite o conteúdo. Espero vocês também no programa para a gente começar 2026. Por que começar? Porque a gente está em março ainda, gente. Então, para mim, sempre é um começo. Se eu tô aqui agora, se eu decidir agora fazer meu ano diferente, bora fazer o ano diferente. Para não chegar lá no final de 2026 e falar, puxa, fiquei no quase de novo. Estamos cansada de quase. Não quero mais quase. É assim, ó, o negócio deu, funcionou, e agora daqui para cima, entendeu? Qual é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Chega do quase. O quase não funciona mais no nosso vocabulário. Não existe mais. Agora é ou é ou é. Ponto final. Certo? Muito obrigada por quem esteve aqui. Aproveitem o conteúdo. Voltem aqui na aula, assistam de novo a aula, ela vai ficar disponível por um tempo, tá? Vou mandar aqui no grupo na Sala Vida. Aproveita bastante o conteúdo e qualquer dúvida, me chame. Tenha um excelente domingo, porque ainda é o início de domingo. Para quem está vendo agora no domingo, para quem vê gravado depois, tenha um excelente dia. Faça boas escolhas e lembre-se, se você não se posicionar, a vida te posiciona. Um beijo, bom domingo.